understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal, eu sou a professora Cris e hoje a gente vai falar aí sobre função exponencial, né? Então a gente já passou sobre potenciação, que era o que ia dar base para vocês aí para poder chegar nas equações exponenciais, né? E passamos aí, a aula anterior foi de equação exponencial e aí agora a gente chega na parte da função. Então vamos começar a aula de hoje? Vamos lá! Então, mais uma vez, o que a gente vai ver aí? Uma introdução às funções, a definição sobre função exponencial, né? Os exemplos, e depois a gente vai ver as características, né? O crescimento, o decrescimento, e por último aí a gente vai ver os exemplos. A definição e os exemplos. A gente vai estar tratando aí dentro esses exemplos aqui que a gente colocou para vocês, ele tem a ver com crescimento e decrescimento, tá bom? Então vamos lá. Introdução, o que a gente tem aí para colocar para vocês hoje? Então, a função exponencial é a função definida de reais, em reais. Esse asterisco aqui quer dizer que não pode o zero, e esse mais aqui significa que só podem ser números positivos, tá certo? Então, aqui eu coloquei para vocês, né? A função exponencial, ela chama exponencial por quê? Porque o x vem no expoente, tá certo? O nosso a, que é a base, sempre vai ser maior que zero e diferente de 1, tá bom? O domínio da função sempre vai ser os números reais, tá? E a imagem da função sempre vai ser um número real, positivo e maior do que zero, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo. Então, vamos ver se isso aí é uma função exponencial. O que vocês acham? Primeira coisa, a minha base tem que ser maior que zero, certo? Atende? Olha lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Atende, né? O meu x, ele tem que estar no expoente, certo? É função? Sim, olha lá, já marquei aqui para vocês, ó. É uma função, a base é maior que 1, tá certo? Vamos ver mais uma? Olha lá, e essa aqui, hein? Puxa, chegou a infração, uma coisa que eu não gosto, né? Aí você já fica aí, nossa, isso é difícil. Gente, meio elevado a x. Olha lá, o expoente é x. Então, por enquanto, tá valendo. E é meio. Quanto que é meio? Ai, eu não lembro. E agora, quanto que é meio, gente? 1 dividido por 2 é o mesmo que 0,5. 0,5, ele é maior que 0? É? Sim! Ele está entre o 0 e o 1, esse meio aqui. Então, é função exponencial, tá? A gente vai falar sobre essa nomenclatura aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, isso aqui a gente lê assim, ó. O A, né, que é a minha base aqui, ele é maior que 0, certo? E ele também é menor que 1, então tá valendo, ok? Vamos ver, ó. Y, a gente já falou que a função, já vimos, né, dentro das funções lá, polinomial de primeiro grau, polinomial de segundo grau, a gente já falou que tanto pode vir representado como f de x ou como pode vir representado como y, é a mesma coisa, tá? E agora eu coloquei para vocês, ó, 0,5 elevado a x, é função? Claro que sim, né, gente? É o mesmo exercício, certo? É a mesma coisa, eu só troquei aqui, ó, né, de f de x para y, e aqui que estava em forma de fração, e aqui a gente colocou para vocês em decimal, tá? Então, atende? Atende. Por quê? Porque o a ele é maior do que 0, né? E ele é menor que 1, e ele é uma função, tá? Nas características vocês vão entender por que aqui é, aqui também, e por que a nomenclatura aqui, o jeito da gente escrever aqui tá diferente, tá bom? Tem a ver com crescimento e decrescimento. Vai pensando aí. Vamos ver essa aqui, ó. F de x igual a menos 2 elevado a x. E aí, é função ou não é função? Não é função. Por quê? Porque lembra, a base não pode ter número negativo, não pode ter número menor que 0, tá certo?
Vamos ver mais um aí. Y igual a 1 elevado a x. E aí, é uma função exponencial ou não? Não, por quê? Olha lá, a nossa base igual a 1, não pode. Lembra que a gente já falou sobre isso? Ok? Então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia para falar sobre as características da função exponencial para vocês, tá bom? Até já, gente! Ok, Cris. Então, agora vamos ver as características da função exponencial. Então, função crescente. Quando a função será crescente? Então, quando a base da função for um número maior que 1. Fx igual a elevado a x. O gráfico dessa função será uma curva nesse sentido. Observem. Cada vez mais que aumenta o valor do x, aumenta também o valor do y. Por exemplo, quando x é 0, y vale 1. Quando x é 1, y vale 2. Quando x é 2, o y vale 4. Então, conforme aumenta o x, aumenta também o y, função crescente. Função decrescente, o que muda? A base da função vai ser agora um número entre 0 e 1. Fx igual 1 sobre a elevado a x. Observem o gráfico. A curva agora tem este sentido. Conforme eu aumento o valor do x, o valor do meu y vai diminuir. Essa é a diferença. Por exemplo, quando x é menos 2, o y vale 4. Quando x é menos 1, o y vale 2. Quando x é 0, o y vale 1. Percebe? Quanto mais aumenta x, diminui o y. Por isso, função decrescente. Vamos aos exemplos. Primeiro, veja os gráficos das funções a seguir. Fx igual 2 elevado a x, é o gráfico verde. G de x igual 3 elevado a x, é o gráfico vermelho. H de x é igual 4 elevado a x, é o gráfico azul. Então, desenhando aqui, observem o sentido das curvas. O que nós podemos notar? Que as funções possuem domínio no conjunto dos reais. Então, domínio são todos os valores do x que nós substituímos aqui, no expoente, e aí nós resolvemos essas potências e vamos encontrando y. Vamos fazendo os pares ordenados para jogar no plano cartesiano e então traçar o gráfico de cada função. Então, domínio dessas funções, sempre os números reais, ok? Imagem. Imagem são os valores do y, são os valores encontrados por meio dessas potências. Então, vamos pensar aqui. Que número eu posso atribuir para esse x? E aí, por exemplo, 3 elevado a ele vai ser igual a 0. Que número que eu elevo o 3 para obter uma imagem, para obter um y igual a 0? Não existe, gente, não tem. Por isso que aqui, no conjunto dos reais, aqui, esse R, eu coloco esse asterisco. O asterisco, ele representa a exclusão do zero do conjunto. Nós nunca encontraremos aqui, por meio dessa função, um resultado igual a 0. Não tem, não existe. Outra coisa, observem que os gráficos estão desenhados na parte positiva do eixo y. Observem que os gráficos não passam aqui para baixo, Então, por isso, usamos o símbolo aqui, positivo. Todos os reais, com exclusão do zero,
e positivos. Esse é o conjunto imagem de cada uma dessas funções. Que mais? São funções crescentes. Vamos observar o número da base. Na fx, a base vale 2. Na g de x, a base é 3. Na h de x, a base é 4. São todos números maiores do que 1. Então, por isso, funções crescentes. Por isso, o gráfico nesse sentido. Intersecta o eixo y no valor 1. Por que será? Então, ó, quando nós atribuímos 0 no lugar desse x, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. Então, nós temos o par ordenado aí, 0, 1. Por isso que o gráfico de todas as funções intersectam o eixo y no valor 1. Porque quando elevamos a 0, o resultado dá 1. Ok? Vamos ao próximo. Veja agora o gráfico das seguintes funções. A i de x, que vai ser o gráfico verde, meio elevado a x. A j de x, que vai ser o gráfico vermelho, é 1/3 elevado a x. E a m de x é igual a 1/4 elevado a x, vai ser o gráfico azul. Então, desenhando aqui, temos esses gráficos. Observem sempre o sentido da curva. Então, o que nós podemos notar? Domínio são os valores que nós atribuímos aqui, ó, ao x para encontrar a imagem y. Então, domínio pertence ao conjunto dos reais. Posso atribuir qualquer número aqui que eu vou conseguir calcular, vou conseguir encontrar uma imagem. Porém, a imagem, os resultados encontrados aqui dessas potências, pertencem ao conjunto dos reais, com asterisco e o positivo. O que significa isso? O asterisco, como eu falei, exclui o 0, porque não tem aqui, ó, um número para elevar 1/3 e obter resultado 0. Não existe. Então, eu uso o asterisco para excluir o 0. Positivo por quê? Observem os gráficos. A função exponencial sempre se desenha acima do eixo do y, sempre valores positivos. Então, por isso, o sinalzinho aqui, ó, mais. São funções decrescentes, porque vamos observar a base. A base da i de x é meio, meio é 0,5. A base da j de x é 1/3. 1/3, se a gente dividir 1 por 3, vai dar uma dízima periódica, 0,3333. E aqui, 1/4, se eu dividir 1 para 4, 0,25. Então, nós observamos que todas as bases são números que se encontram entre 0 e 1. Por isso, funções decrescentes. Conforme aumenta o x, diminui o valor do y. E esses gráficos também intersectam o eixo y no valor 1. Por quê? Meio elevado a 0 dá 1. 1/3 elevado a 0 dá 1. 1/4 elevado a 0 dá 1. Então, quando a gente atribui 0 aqui, ó, e elevo a 0, eu tenho o resultado 1. Por isso que esses gráficos intersectam o eixo y no valor 1. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Chegamos ao final aí de mais uma aula. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.